Que casos, não é, entre a empresa e o trabalhador são possíveis, já que ela dispõe sobre negociação direta em várias questões que só poderiam acontecer antes com a negociação com o sindicato. Então, é para empregado que recebe de um salário mínimo até 3 salários mínimos, ou seja, de R$ 1.045 até R$ 3.135, casos que o trabalhador ganha, por exemplo, 2 vezes mais do que o teto da Previdência, e aí ele vai poder negociar diretamente. Sempre bom avisar o sindicato que está sendo feito. Os demais casos, a negociação direta com o sindicato. Isso para quem recebe acima de 3.135 e abaixo de 12.202. Né? Há um passo a passo geral, que você pode ver no decreto. Primeiro, tem que haver essa proposta e um efetivo acordo entre a empresa e o empregado. Tem que ter esse documento firmado e assinado pelo empregado. O acordo ele vai passar a valer 2 dias após ter sido firmado. A empresa deve enviar o acordo ao Ministério da Economia, que hoje faz às vezes do Ministério do Trabalho, para que eles processem, calculem e efetuem o pagamento para o trabalhador na data adequada, não é? Nesse ponto, a empresa deve enviar também ao sindicato, em até 10 dias, o acordo firmado. O prazo para o pagamento pelo governo também está disposto lá na MP e é exatamente 30 dias. Né? 30 dias contado do prazo da assinatura do acordo, desde que a empresa tenha em 10 dias enviado o documento que você, porventura, tenha firmado com a empresa, ao Ministério da Economia. Ela vai ter que protocolar lá. Caso a empresa não envie ao Ministério da Economia no prazo, né, a responsabilidade pelo pagamento integral, logicamente, será da própria empresa. E outra perspectiva que você deve perceber é que o depósito, depois que a empresa cumprir os trâmites normais, o depósito vai ser direto na sua conta, que você deve ter informado, e a empresa repassado para o Ministério do Trabalho. Então, uma parte, nesse caso, né, vai por aí. Quando você deve se perguntar, quando vai receber o benefício em caso da suspensão do contrato de trabalho, né? Então lembre que para caso de quem recebe de 1 a 3 salários mínimos, quanto é que você vai receber? Poderá receber do governo o mínimo de um salário mínimo, R$ 1.045, e o máximo de R$ 1.813,03, que é o teto do seguro-desemprego. Não se trata de seguro-desemprego, mas a baliza, né, que o governo está tomando são as planilhas de cálculo para o seguro-desemprego. Isso eu estou falando da suspensão do contrato de trabalho. Né? Em regra, não haverá qualquer prestação de serviço ao empregador. Se ele chamar, automaticamente você volta a ficar totalmente para a empresa e não recebendo nada da União. Caso, por exemplo, você tenha mais de um emprego, receberá por cada um. E caso ambos, né, logicamente, suspendam o contrato de trabalho. Suspende o contrato de trabalho 2 dias após o acordo de suspensão, ou seja, na hora que você firmar o acordo, conta 2 dias, já começa a valer e, consequentemente, ele faz aquele depósito junto ao Ministério e 30 dias depois é para você receber o seu benefício, né, nesse sentido emergencial. E aí, o que a empresa tem que fazer? Firmar o acordo com o empregado sobre a redução da jornada ou a suspensão do contrato. Outra coisa que ela tem que fazer, informar ao Ministério da Economia a redução da jornada de trabalho e do salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho no prazo de 10 dias. Isso tudo contado da data da celebração do acordo, lembrando que ele vai ter 30 dias para lhe pagar, o Ministério. E caso o empregador não preste a informação dentro do prazo previsto, né, ele vai ficar logicamente responsável pelo pagamento da remuneração no valor que era anterior à redução da jornada de trabalho e de salário ou anterior à suspensão temporária do contrato de trabalho do empregado, inclusive aí dos respectivos encargos sociais até a data em que a informação seja prestada.